conta mais um pouquinho Me conta um caso assim desafiador que você teve de algum cliente que você fala assim, putz, eu acho que esse foi o caso assim mais difícil que a Hotel Consult já pegou. O que foi o problema e como vocês resolveram isso? Deve ter um monte de história. Essa risada aí já denuncia. Ai, meu Deus. Bom, a gente tem alguns, né? Por exemplo, quando a gente fala em seleção, no ano passado entrou um cliente para nós, um hotel do litoral de São Paulo, um hotel pequeno até. E ele queria uma posição que permeava assim, atividades de reserva, junto com relacionamento com hóspede. Era um mix, assim, porque era uma pousada pequena. E chegou um momento, e ele é um cliente muito exigente, muito. Um estrangeiro, dono de hotel, muito exigente. Até assim, a pessoa que a gente achou... Eu jurava que a gente não ia conseguir preencher essa posição. Porque ninguém quer... Dificilmente você pega uma pessoa para morar num lugar assim... Não tem nada ao redor, zero ao redor. Até um grande centro, tipo São Sebastião, etc., longe, sabe? Então, assim, era aquilo, e a pessoa tinha que ter locomoção também, porque precisava se deslocar e tal. Então, essa foi uma posição assim, que realmente deixou a gente de cabelo em pé. E eu tenho uma consultora muito boa na Hotel Consult, eu falo para ela que ela faz milagres, às vezes, e ela conseguiu preencher essa posição. Conseguiu achar esse ser ali naquela cidade, sabe, com lá. vontade de trabalhar. Se não tivesse lá, não ia ter como preencher, porque é difícil você levar, né? Então, assim, conseguiu achar lá, sabe, uma pessoa que tinha os pré-requisitos. Demorou até um pouquinho para a gente preencher essa posição, porque era uma posição desafiadora e a gente acabou preenchendo. Sobre treinamento, por exemplo, a gente recentemente fez uma consultoria operacional num hotel de selva na Amazônia. Um hotel flutuante, na verdade. E que tinha vários percalços, assim, obstáculos, por exemplo, animais que ficavam andando no meio do hotel, né? Então, assim, atrapalhava um pouco o trabalho, porque os consultores tinham um pouco de medo. Que mais? Era um hotel assim, muito informal, e ele queria processos e procedimentos, então a gente teve que fazer assim, das tripas coração para embutir essa cultura na equipe, que eles tinham agora um norte, que eles tinham que parar de fazer como eles estavam fazendo e fazer diferente. Seguir um manual, né? E assim, a Amazônia desafiador. É outro país, né? É outro mundo. Não dá para você exigir as mesmas coisas, você exige em outras regiões. É outro mundo, é outro pensamento, é outra cultura. E aí, assim, a gente colocou uma equipe, uma pessoa local, a gente contratou, para dar o suporte nesse processo, mas 2 pessoas aqui de São Paulo, super competentes, a nossa equipe, foram e fizeram um trabalho muito bacana. Parte presencial, parte remoto. E funcionou muito. O cliente ficou muito feliz. Legal. Esse é um cliente feliz. Legal, que bom. Clientes felizes sempre voltam, né, Luciano? A gente adora, nossa. Cliente feliz, eu fico super feliz, juro. Eu fico bem satisfeita, assim, quando eu sei que ele gostou daquele trabalho, sabe? Dá uma baita de um orgulho. Legal. Eu acho que assim, a gente tem aqui uma enciclopédia, né, só nessa parte de recrutamento, de seleção. E eu estou tentando me colocar aqui na posição do hoteleiro quando eu escuto, né, os hoteleiros falando do dia a dia, dos desafios dele, e ouvindo você, né? Na posição de liderança e na posição de chefes ou de investidores, até que ponto também é importante mudar essa cultura de pensar, ao invés de eu recrutar alguém local, eu procurar uma empresa? O que falta nessa mentalidade também de procurar empresas especialistas? Eu acho que número 1 é não querer gastar, achar que isso é um gasto, um custo, né? Mas vocês oferecem, inclusive, uma coisa que é muito legal da Hotel Consult, quando a gente contrata vocês, é a garantia da vaga. Sim, se ela não preencher os requisitos em um determinado tempo, há reposição. Sim. Dentro de todo um processo que leva tempo, né, de achar a pessoa certa. Então, eu acho que é preciso... É uma vantagem, né? Eu acho que é preciso também... antes de dizer um não, eu acho que o maior aprendizado dos empresários como um todo na hotelaria é saber ouvir. Porque às vezes eles já dizem um não sem ouvir, sem entender o que a gente tem de propósito. Isso que eu ia te falar. Eu acho que uma das razões que não somos contratados é por falta de conhecimento. Os hotéis, né, os donos, enfim, não entendendo
exatamente o que vem junto com esse serviço, o que a gente realmente vai fazer e quais são as vantagens de ter um recrutamento e seleção super bem feito e profissional. Você sabe que uma coisa é você contratar um recepcionista para um hotel e o próprio hotel fazer essa vaga. Outra coisa é uma rede hoteleira, que tem vários hotéis, isso é um caso verídico que eu estou te contando, abordar candidatos sêniors de outras empresas, tentando atraí-los para uma vaga existente, mas abordar diretamente, sabe? Uma outra rede hoteleira colega. Entendi. Isso é muito chato. Então, assim, antiprofissional, né? Antiprofissional. Então, assim... Eu acho que o princípio é o que você não quer para você, não faça para o outro. Não, é delicado, então, você abordar direto. Você que é o RH daquele hotel, você abordar... Então, assim... a consultoria ela traz uma neutralidade, um profissionalismo e uma imparcialidade nesse momento. Sim. Ou seja, faz parte do mercado você abordar, você atrair pessoas que estão em um hotel vizinho. Mas não é você terceirizou. Mas você mesmo. E pior ainda... E com método, né? Um método de abordagem que não é invasivo, né? Você está fazendo de uma forma normal, porque se as pessoas estão no mercado, a partir do momento que você entra numa plataforma onde os candidatos estão expostos e eles estão ali, inclusive, fazendo conexões, às vezes com o propósito de buscar novas oportunidades, isso para vocês é um indicador de que há um sinal de que a pessoa está interessada numa nova posição. Exatamente. É diferente de você fazer a abordagem, o assédio, né? A abordagem, e fica meio chato, antiprofissional, antiético, né? E assim, como... o RH, como eu te falei, o RH não faz só seleção. Então, nessas abordagens, algumas coisas podem sair meio tortas. Por exemplo, desse exemplo específico que eu estou te falando, a pessoa do RH que abordou a outra pessoa, ela pediu referências para o próprio chefe. Pensa só, eu trabalho numa empresa, me abordaram. Sim. E eu até quis fazer parte do processo. E na hora de pegar referência, você não vai pegar referência com o atual chefe da pessoa. Não. Você vai queimar aquela pessoa. Lógico. Você vai queimar o profissional, né? Você não sabe o que o teu chefe vai achar sabendo que você está num outro processo seletivo. Olha só que gafe, né? Você fazer contato com o chefe do candidato, entendeu? A gente, por exemplo, a gente pega referência nos empregos anteriores. Sim. Para nós, a referência do emprego atual é quanto tempo a pessoa está naquela empresa. Ou se ele já está num processo de aviso prévio, né? E aí também pergunta de boa. Aí, eu posso falar com a sua liderança? Aí é diferente. Né? Exatamente. Então, assim, uma consultoria traz uma série de ações, né? De passo a passo, né? De cuidados, isso, para ser o máximo redondo, fluido possível aquele processo seletivo. Sem contar o que você falou, a garantia. E a gente dá todo o suporte. O hotel não vai ter que fazer nada, simplesmente entrevistar as pessoas que a gente está indicando. Isso. Eu posso dizer que todas as vezes que a gente contratou vocês, a gente não acionou a garantia. Então graças a Deus, então foram processos, são processos demorados, né? Isso, a gente aprendeu muito também com vocês nessa questão de recrutamento, porque antes muito era por indicação, e da indicação eu falei, não, acho que não dá mais para ser nesse nível. Uma empresa está 10 anos no mercado, a gente está procurando cada vez mais mão de obra qualificada, a gente tem que buscar um outro nível, e é uma outra forma, né? E às vezes chegam os candidatos que já passaram nos filtros de vocês, mas a gente tomou uma decisão que quando gera dúvida, não é o candidato. Então, quando, tipo assim, eu tenho uma opinião, a Janaína, que é a nossa liderança de operações, tem uma, o Klaus tem outra, a gente divide entre as lideranças, né? Vamos ouvir mais gente? Então, vamos pedir outros candidatos. Então, vocês vão nesse processo de realmente estar buscando as vagas até a gente exaurir, né? Então, não dá para tomar aquela decisão no calor da emoção. Eu estou precisando da vaga para ontem. Fazer rápido, né? Assim, o que a consultoria faz? A consultoria analisa o que você quer como expectativa, né? Você, cliente, e normalmente o que pessoas daquele cargo, daquele perfil, normalmente têm também para oferecer. A gente tenta fazer um match, o melhor match possível, a combinação possível das duas coisas, sabe? Então, fica um processo seletivo super profissionalizado, a gente olhando para as competências de fato que a pessoa tem. E, normalmente, quando você faz você mesmo o processo, até a página 2 você avalia isso. Uma das coisas que eu bato o olho quando a gente faz uma contratação de vocês é no DISC. Então, eu gosto de olhar, teste, né? Eu gosto de olhar ali no DISC quais são as competências, né? Quanto de competência tem aquela pessoa para cada
parte do meu propósito de recrutamento, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa muito analítica e uma pessoa muito comunicativa, para uma determinada área da minha empresa, ela é fundamental. Ela até pode ser baixa operacionalmente ou um pouco mais lenta na parte de tomada de ações, mas aqueles 2 pontos são fortíssimos. Então, isso eu acho bem legal também nessa parte da contratação de vocês. A gente tem que acreditar no teste que a gente aplica, né? A gente gosta bastante desse teste específico. Ele tem 98% de acerto, então é um complemento a entrevistas, né? E tudo mais. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Habilidades se desenvolve, habilidades e competência se desenvolve, caráter não. Então, essa parte, na parte do DISC, você vê muito essa questão do behavior, né? Do comportamental. E ela diz muito, porque é uma análise mais profunda, né? Entra na parte até psicológica para entender o comportamento da pessoa, com uma série de perguntas que vocês fazem, de como é que ela se comporta naquelas diferentes situações. Isso mesmo, a gente chama isso de entrevista por competências. E isso eu acho sensacional, porque a gente vai ter momentos de estresse. E às vezes a pessoa tem muita habilidade, tem muita competência, mas ela não tem esse coeficiente emocional ou essa habilidade que é intrínseca. Ela tem, ou ela nasce ou ela desenvolve. Essa sim, esse é um skill que você, né, uma habilidade que você pode desenvolver. Então, legal. Eu tenho uma curiosidade, né? A gente percebe na hotelaria que a gente trabalha numa indústria muito sazonal e eu percebo muito nos meus hotéis quando eu pergunto como é que está a sua folha de pagamento. Quando a gente fala de custo, né? Aliás, até uma outra dúvida, né? Vocês trabalham só na parte de seleção, recrutamento, treinamento, tem a parte do hunting, mas, por exemplo, se alguém... A gente vê muito essa deficiência, né? Como consultores, se vocês têm uma especialista na equipe de vocês, custo. Então, às vezes, a gente fala muito com hotéis sobre a questão de custo, eles não conseguem entender esse ponto de equilíbrio deles entre um quarto aberto, um quarto fechado, alta, baixa ou média sazonalidade. E a minha dúvida é quando a gente, falando de custo, né, quando eu pergunto como é que está o teu custo, né? O meu custo agora está tanto, porque agora eu estou em baixa, eu estou só com uma equipe mais enxuta, mas daqui a pouco eu preciso contratar mais gente porque já vai começar a temporada. Quando é o momento de um hotel contratar um funcionário quando ele tem essa sazonalidade? Ele precisa dar um gás na equipe dele? Claro que isso vai do hotel. O ideal é que você contrate pelo menos com umas 2 semanas de antecedência para você treinar aquela pessoa, né? Então, assim, tem que ter uma antecedência disso, né? Você não pode jogar a pessoa aos leões, né? Deixar a pessoa Deus dará, entendeu? Porque o cliente vai sentir, novamente, né? O cliente sente, né? Um atendimento que não é bem feito. Então, eu te diria isso. Eu acho que vai muito do hotel, mas... umas 2, 3 semanas antes de fato a pessoa exercer aquela função, ela poder passar por um treinamento. E vocês já tiveram desafios assim também de recrutar pessoas de fora daquela localidade? O hotel precisa muito dessa mão de obra e essa pessoa vai mudar para lá e nessa mudança o hotel não oferece alojamento e naquele destino tem dificuldade da pessoa encontrar. Muito, isso acontece bastante. É um dificultômetro para nós. É um dificultômetro, mas tem algumas soluções assim criativas que você viu ao longo desses processos que, resolveu aqui para esse cliente? Tipo, dá uma proposta a mais de salário? Isso sempre acontece, Denis. Porque assim, se o hotel ele não dá alojamento e a pessoa tem que ir em busca do seu próprio... se eu estou abordando alguém que hoje, por exemplo, ou tem isso como benefício no atual emprego, ou, por exemplo... se a pessoa não paga aluguel. Então, ela vai para uma nova posição, esse gasto ele é uma adição, né, naquele orçamento, né, financeiro. Se você está fazendo um recrutamento, está disposto a buscar gente de fora, você tem que pensar nesse complicador, né? Interessante que no Ceará, eu tenho um cliente no hotel de luxo, próximo de Jericoacoara, e eu percebi que um competidor dele, são poucas suítes, mas baita do serviço que ele oferece, falando de diárias aí de 5 mil, 6 mil reais. E eu acho que em função dessa dificuldade com mão de obra, o que ele fez? Né? Eu percebi um movimento imobiliário. Então eu comecei a ver alguns terrenos próximos da propriedade dele, terrenos pequenos, onde ele estava comprando. Eu falei, mas quem comprou isso aqui? Foi o fulano. Eu falei, mas ele vai ampliar o hotel? Não. Isso aqui é para fazer vila ou alojamento para os funcionários. Então, assim...
tem que ter essa visão. Meu, né? é pirâmide de Maslow. É. O básico. Né? É. Na vida você precisa de segurança, você precisa de alimentação, você precisa de bem-estar. Dali no... E até um benefício, né? Porque quando a pessoa vai para esse destino, ela não sabe se ela vai se adaptar. Exatamente. Então, você faz um investimento de um contrato de aluguel de 6 meses, não. Aqui em São Paulo o padrão é 30 meses, né? Fora de São Paulo, acho que as pessoas conseguem ter uma flexibilidade de aluguel de no mínimo 1 ano. Então, imagina, você entra lá, aí não tem cultura, não tem liderança, o Você lugar não é gosta do terrível. trabalho e tem ali um contrato. Chega a baixa né? temporada e você tem um contrato. Sim. Né? Então, O que acontece muitas vezes é o hotel fazer um contrato com aquela casa, independentemente do funcionário que está lá dentro. Então, ele banca isso, né? E acaba não indo para o custo daquele profissional, e ele também não tem que fazer contrato nenhum.